1060. Aqui é seu lugar. Mais alegria, mais alegria. Atenção, ouvintes da Rádio Mais Alegria. Em 5 segundos, entra no ar o programa Tadeu Soares é um show. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui novamente na Rádio Mais Alegria, programa quinzenal, às 18 horas, quarta-feira. Meu nome é Cláudia Regina Tirion, eu sou psicóloga. Estou sempre trazendo assim assuntos interessantes aqui para vocês, geralmente ligados à saúde, mas nem sempre. Ultimamente a gente tem entrevistado bastante político, sabendo aí de política pública, sabendo de segurança, e isso também tem a ver com a saúde. É muito importante a gente estar sempre sabendo de tudo que está acontecendo, trazendo gente boa. Tem muita gente da política bacana, assim, que a gente pode estar cobrando, que a gente pode estar conversando. E eu tenho tido uma feliz impressão de muitas pessoas que têm vindo aqui no programa. E acho isso bem bacana. Nós estamos no Setembro Amarelo. Esse Setembro Amarelo é uma campanha que acontece em setembro, claro, por conta do suicídio. Os números hoje são alarmantes e eu andei até lendo que agora no Vale do Itajaí já é alarmante em todo o Brasil o número de suicídio, mas no Vale do Itajaí é 5 vezes maior do que em todo o Brasil. Um dos fatores é o quê? É genético, é o fator genético. São descendentes de alemães, são pessoas mais fechadas, mais embotadas e que não tratam uma depressão. É uma coisa assim, claro que não, a gente não generaliza, né? Cada caso é um caso, mas procurar fazer terapia é sempre bom, é interessante. Se você tiver um caso em casa, preocupe-se sim, procure, vá à terapia, vá ao SUS, converse com o médico. É importante a gente estar tratando a depressão. É um assunto gravíssimo e que pode levar a doenças muito complicadas. E hoje eu estou aqui com uma pessoa bem bacana, eu estava lendo sobre ela, achei assim, um assunto super interessante. É uma pessoa da área da saúde. O nome dela é Vanderleia Boing. Ela é farmacêutica, formada pela UFSC. Eu andei fazendo a lição de casa, lendo um pouquinho sobre ela. Ela tem um link. Ela faz um pharmacoaching e tem um e-book, enfim, uma pessoa bem interessante aí. A gente vai ter uma conversa bem bacana. Se vocês quiserem estar mandando perguntas, pode mandar para o meu celular, 48 99912 7713, e a gente vai aqui incrementando a nossa conversa com a Vanderleia Boing. Vamos lá, Vanderleia. Queria que você fizesse assim um breve histórico aí da sua graduação para a gente. Obrigada, né, pela apresentação aí, boa tarde, né, boa noite já para todo mundo, já passou boa noite. Das 18, já é boa noite. Muito obrigada, viu, pelo convite, né, eu acho que é sempre muito importante, como você falou, né, a gente que está relacionado aí à área da saúde, a gente está sempre falando, né, com as pessoas sobre como que elas vão ter mais saúde, qualidade de vida, enfim, né, e o Setembro Amarelo, ele é muito importante, né, cada mensagenzinha que você consegue passar, como essa que você passou agora, eu acho que ajuda muito, né, as pessoas a refletirem e até olhar, né, para quem está ali ao redor delas, né, Cláudia? Isso Sim, é muito bom. As pessoas tinham o hábito de dizer que depressão era frescura, né, que não existia, que não era bem isso, não. A gente precisa, assim, esses dados alarmantes aí de suicídio, eles não são à toa. Alguma coisa está refletindo muito forte na sociedade, a gente precisa saber o que é. E a gente tem que ficar mesmo observando isso, né? Bom, né, como você falou, para eu falar um pouquinho sobre mim, né, eu tenho fiz 21 anos de formada agora, 24 anos trabalhando já aí na área da saúde, né? Já sempre me dediquei a vários segmentos e vários assuntos relacionados aí à farmácia, né? Farmácia comunitária, que é o que a gente chama, né? Aquela farmácia lá do bairro, né? Já trabalhei aí também com consultorias, já tive a minha farmácia durante 9 anos, trabalhei numa rede de farmácias também na gestão aqui na Grande Florianópolis. Sim. Mas o que eu sempre gostei de fazer foi
o atendimento ao público, sabe? O atendimento diferenciado, conversar com as pessoas, entender realmente, né, o que se passa com elas. Porque saúde vai muito além, né, de você tratar alguma doença ou algum problema, né? Entender toda essa parte aí que você conhece melhor do que eu, né, que é o que se passa na cabeça, no dia a dia dela. A dinâmica toda. Tudo, né? Porque a gente não é só uma pessoa física, né? A gente tem um meio que a gente está inserido, a gente tem uma comunidade, tem uma família, e isso tudo nos traz saúde ou não, né? Então a gente precisa entender bem isso. E foi, né, com essa ideia, na verdade, né, que eu comecei, né? Eu tenho desde 2007, na verdade, eu já faço atendimentos diferenciados aí aos meus pacientes. E depois que eu saí da parte comercial, da drogaria, né, na verdade, no finalzinho de 2015, início de 2016, eu já trabalhava com o coaching, mas eu trabalhava mais na parte de gestão, atendendo outros colegas, ajudando, né, a ter um direcionamento da profissão, outras empresas, enfim. Mas a parte terapêutica é uma coisa que eu gosto muito, né? Então eu comecei a alinhar, né, ferramentas, estratégias, testar, ensinar para os outros, aplicar, ver resultado, né? E, enfim, hoje em dia eu tenho alunos aí no Brasil inteiro e consigo aí fazer também atendimentos a vários tipos de pacientes também. Eu vi aqui que no seu consultório você tem práticas integrativas, como você acaba de explicar, né? Como terapia de floral quântico, trabalha com nível vibracional, eu vou pedir para você explicar, tá? Biorressonância quântica, que pode ser feita inclusive à distância. Sim. Terapia ortomolecular, que é super 10, super legal, personalizada, claro. E o que mais? E tanta coisa, né, que no final... Auriculoterapia. Isso, auriculoterapia. Então, Laser terapia. Laser terapia também, que você colocou, acho que no final do link até, é verdade. Queria que você desse uma explicadinha pra gente aqui dessas terapias todas, porque o meu avô era farmacêutico prático. Olha, há muitos anos, né, atrás, claro, quando essa profissão existia, né, o farmacêutico prático. E ele era considerado um médico na cidade. E era, né? Ele era um médico. Vamos dar um mérito de verdade, pois né? Porque... tem nome de rua, de avenida, era uma pessoa reconhecidíssima na sociedade. Então, acredito que esse tratamento, a pessoa que conhece a química, ela pode realmente fazer uma mudança muito positiva na sua vida. Eu também tive, talvez 20 anos atrás, mais ou menos, com uma farmacêutica que fez um tratamento ortomolecular. Olha que legal. E isso foi incrível mesmo, fez uma mudança muito positiva na minha vida. E só com fitoterápico, aquela essência da abelha, como que é o nome? O própolis. Não, acho que é a geleia, né? Real. Geleia real. Enfim, foram coisas que fizeram uma super diferença na minha vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma delas aqui pra gente. Tá falando pro público que às vezes não sabe que o farmacêutico faz isso. Ele acha que o farmacêutico trabalha lá dentro da indústria farmacêutica com componentes químicos lá dentro e não é bem assim. Não. Ele tem o lado holístico dele, inclusive social, que daí eu acho que você pode fazer um link já e falar pra gente também do trabalho comunitário. Então, hoje em dia, o farmacêutico ele tem mais de 10 áreas de atuação. Nessas 10 áreas de atuação, a gente acaba tendo aí mais de 130 especialidades. Né? E durante muito tempo, né, a legislação aí que predominantemente regulamentou a nossa profissão, ela é de 1973. Né? Então, durante muito tempo, ou era o farmacêutico que trabalhava na drogaria, ou ele era o bioquímico, que era do laboratório, né? Certo. E só que a gente sempre existiu esse negócio das terapias, dos chás, das ervas, fitoterapia, né? Enfim. E agora não, né? Hoje em dia a gente tem uma regulamentação que o Conselho Federal de Farmácia que nos, né?
Ele nos fiscaliza, ele também nos protege, né, com a atuação, e ele regulamentou várias áreas, né? Então, floralterapia, estética, práticas integrativas, acupuntura, enfim, são várias áreas, né, que o farmacêutico hoje em dia já pode trabalhar. E daí dentro disso existem várias práticas que você pode fazer, né? Algumas práticas que já são regulamentadas e outras que estão aí em processo de regulamentação. Muitas delas não se pode aplicar na drogaria, né? Na farmácia, como a gente conhece, lá como era do teu avô, né? Naquela época lá. Certo. Hoje em dia já não se faz mais, né? Mas hoje em dia já existe a possibilidade do farmacêutico ter o seu consultório farmacêutico. Sim, e também... na época, inclusive, era possível, minha mãe, que vai fazer 95 anos daqui a um tempinho aí, em poucos meses, ela diz que se trabalhava com a cocaína, por exemplo. Sim. Era possível, tinha essa matéria-prima dentro da farmácia. Claro que existia toda uma regulamentação também para trabalhar, Sim. passava semanalmente um fiscal que com uma balança de precisão, pesando e vendo as receitas para ver se batia, né, a saída com a prescrição da pessoa que tinha ido comprar. Mas acho isso bastante interessante, que eles trabalhavam, manipulavam coisas que hoje a gente não pode estar fazendo, né? Hoje em dia existe, a gente sabe, né, que existem pessoas que trabalhariam certinho dentro da ética, mas outras que talvez nem tanto, né? Por isso que a gente precisa de leis para regulamentar, né, tudo isso que existe na profissão, mas eu acho que muito daquilo que se vivia antigamente a gente está conseguindo resgatar, né? Tanto nessas questões aí voltadas a práticas integrativas, quanto também a manipulação, né? Que hoje em dia é uma tendência muito grande do tratamento personalizado, né? Você vai lá no médico e você não tem mais aquela caixinha de remédio lá que era... tem ainda, lógico, né? A indústria farmacêutica é muito forte, mas existe uma tendência muito grande da personalização do tratamento, que daí volta para aquela farmácia antiga lá, que você leva a sua receita, Sim. a dosagem, né? Ela é feita para você, conforme a tua necessidade. Por isso que a terapia ortomolecular hoje em dia, a personalização de fórmulas, a prescrição, ela é tão importante, porque ela leva em conta aquilo que realmente você precisa, né? Pegando aí o gancho do Setembro Amarelo, a questão da depressão, enfim, existem vários tipos de depressão que são reguladas por neurotransmissores que são diferentes, né? E a gente, quando trabalha a individualidade, né, numa prescrição onde a gente olha o ser humano como um todo, a gente chega naquela fórmula que é a fórmula dele, que é para ele, né? E algumas fórmulas só o médico realmente pode prescrever, mas outras o farmacêutico também já tem regulamentação, né? Que ele pode trabalhar com o ortomolecular, com os nutracêuticos, com os fitoterápicos, que tem um resultado incrível, né? Os florais também, e tudo de forma personalizada, né? Bacana. Agora explica para mim uma coisa, Wanderleia, como que é feita a triagem para que você trate esse paciente? Porque você trabalha com alguém junto, com um terapeuta junto, com alguém que está balizando isso para você, ou não? Você tem ferramentas para fazer a avaliação e o tratamento? Toda a anamnese, ela é feita dentro daquilo que a tua profissão regulamenta, né? Se eu vejo assim, que na minha primeira consulta, se eu vejo que o meu paciente, ele se enquadra dentro daquilo que eu posso resolver, né, eu atendo. Mas se não, eu faço o encaminhamento, né, para uma psicóloga, para uma nutricionista, para um médico, dependendo de cada caso, porque existem casos, né, e a gente tem que ser coerente, né, que não é a gente que resolve, né, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Claro. Então a gente tem que ter parceria, sim, com psicólogos. Eu justamente perguntei isso porque eu vivo ressaltando aqui a multidisciplinaridade. Importante, né? Super importante, bacana. Como acrescenta isso para nós que somos profissionais, né? Uhum. E eu sempre digo assim, ó, que cada paciente, ele é um estudo de caso, né? Porque eu vou até um limite. Aquele meu limite, ele tem que ser consciente, né? De que eu não posso avançar naquilo ali, porque existem outros profissionais que são mais gabaritados para isso, né? Eu posso ouvir a minha paciente, ela falando, né, sobre os problemas, as necessidades que ela tem, mas eu não sou psicóloga para tratar aquilo que, de repente, ela precisa, né, trabalhar num outro campo, num outro nível. Então, eu tenho que ter o discernimento que eu preciso fazer esse encaminhamento, né? Sim, com isso a gente acaba conseguindo
um sucesso melhor no Sim. tratamento do nosso paciente, né? Então eu estou aqui com a Vanderleia Boing, ela é farmacêutica, e nós vamos voltar daqui a pouquinho após comercial. Boa noite, voltamos aqui com a Alice. Desculpa, eu tenho uma amiga que chama Alice Boing, você acredita? Parente? Exatamente, deve ser só parente. O nome dela é Vanderleia Boing e ela é farmacêutica, gente. E ela está aqui para passar umas informações para a gente que eu não conhecia. Eu não sabia que existia uma farmacoaching. Então, na verdade, isso daí foi uma metodologia que eu acabei criando por causa de todo esse histórico aí, né, que eu tenho de atendimento. E quando eu comecei a atender com coaching, na verdade, eu achei assim, não, agora eu vou sair do ramo de farmácia. Não quero mais, sabe? Quando a gente pensa assim, 20 anos fazendo a mesma coisa, quero fazer um negócio diferente. Eu tive muitos resultados quando eu passei por um processo de coaching, que eu comecei já lá em 2013, né? E esse processo de coaching você passou justamente no momento que você queria fazer a mudança? No momento em que eu estava pensando em fazer algo diferente para minha vida profissional, que eu trabalhava numa empresa que, né, eu fiquei nela até 2015, na verdade, mas eu queria crescer, eu queria ganhar um pouco mais. Eu tinha passado por um processo de cirurgia bariátrica, porque eu não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Sim. Sabe assim, quando você pensa assim, meu Deus, cheguei nos 40, o que eu faço da minha vida? Né? Então, eu comecei a fazer terapia, os processos de coaching e por aí foi, sabe? Então, bacana. Foram várias coisas que deram tão certo, né, que eu comecei a estudar mais e daí um colega começou a pedir ajuda, outro aqui, outro lá, outro lá, outro lá. E quando eu saí da drogaria, os colegas que me procuravam porque eu tinha esse histórico de resultados, né, tanto na parte de gestão quanto na parte de atendimento dos pacientes. Eu tenho registro de atendimento de paciente meu de 2007. Né? Então é bastante tempo Sim. já fazendo algumas coisas, né? E daí eu comecei a pensar, nossa, mas o que eu já fazia lá para ajudar essa pessoa já era alguma coisa voltada para o coaching, né? Então eu comecei a adaptar algumas estratégias, algumas ferramentas, algumas atividades e para fazer esse acompanhamento. E eu comecei a ensinar para um colega aqui, outro ali, outro lá. Em 2017 eu montei a minha primeira turma online. Né? Hoje eu já estou aí na 7ª, entrando para a 8ª turma. Eu tenho farmacêuticos, né, que atendem com essa metodologia em Manaus, no Acre, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, sabe? Compartilhando, na verdade, tudo aquilo que eu tenho de história de vida, estratégia e cada um criando a sua metodologia. Porque você sabe, né? A gente é fruto do nosso passado, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente aprendeu, né? E isso tudo pode virar o nosso jeito, o nosso método de atender, né? É fantástico isso é super pessoal, e isso é o que dá a diferença hoje. Talvez entre um pouquinho no que eu estava querendo perguntar, inclusive. Porque, olha só, voltando, né, que eu te falei que o meu avô era um farmacêutico prático, né? Uhum. E o que acontece hoje? Que nós não temos mais as farmácias pequenas. As farmácias pequenas estão sendo engolidas pelas grandes farmácias, pelas redes. Então, um diferencial, por exemplo, é justamente esse atendimento personalizado, essa coisa diferente que você anda passando para cada um dos seus clientes, pacientes, né? /pacientes, né? Que estão dando um tom diferente para o seu negócio. Eu não sei, posso estar enganada, mas queria que você me dissesse a respeito dessas grandes empresas, né? A gente passou por anos, né, durante a nossa profissão, em que a gente tinha um foco muito comercial. O foco era realmente voltado para a venda do medicamento. Né? E a gente se perdeu um pouco nessa história daquele farmacêutico lá, o meu farmacêutico, né? Da história. Sim, em casa, né? Que em casa, fazia de tudo. E de 2013 para cá, como mudou várias legislações, né? E o consultório farmacêutico, atendimento diferenciado, né? A obrigatoriedade de ter um espaço reservado, que é obrigatório, né? Que toda farmácia tem que ter um espaço reservado para o farmacêutico atender o paciente, né? De modo privativo, que ele não se exponha no balcão, né, quando vai pedir alguma orientação, enfim, eu acho que acabou ampliando, abrindo um pouco o leque de oportunidades. Santa Catarina tem uma vantagem muito grande, Cláudia, que a gente tem um número muito grande ainda de farmácias que são farmácias
de propriedade de farmacêuticos, propriedade daquele pequeno empreendedor, né? Florianópolis ou Santa Catarina? Santa Catarina, né? A gente tem um diferencial ainda. O Brasil ele está sendo realmente, né, engolido por grandes redes, mas a gente ainda tem esse diferencial. E o bom é que várias farmácias já estão prestando atenção nisso e colocando já esse tipo de atendimento diferenciado. Né? Você não precisa ter um consultório mega, sabe? Mas ter um espaço ali onde você conversa com o teu paciente, entende a necessidade dele, né? E isso faz diferença na comunidade. Tem uma aluna minha lá do interior de Minas, né, que ela mandou uma mensagem esses dias que só agora, de março até agora, ela já conseguiu fazer o acompanhamento de 30 clientes que eram da farmácia, que iam lá comprar medicamento, que ela conseguiu trazer para a sala de atendimento dela, né? E os resultados são fantásticos, são incríveis, porque daí você tira o foco da venda do medicamento e foca na entrega de resultado e de saúde. Sim. Né? E isso vira um negócio dentro do negócio também, né? Porque ele pode cobrar pelo atendimento dele, ele pode ter uma renda com o conhecimento dele, né? Que isso faz toda a diferença, né? E a gente, durante anos da nossa vida, a gente entregou um pouco de conhecimento no balcão e as pessoas ficaram acostumadas com isso, né? Mas quando você tem um atendimento diferenciado e um acompanhamento, o resultado é muito melhor. Bacana. E isso tem a ver com aquele atendimento do trabalho comunitário, que eu falei logo no comecinho do programa? Hoje a gente tem a classificação das farmácias de bairro, né? A gente chama aí das farmácias comunitárias, né? Que são as farmácias que são ali diretamente com a população, né? Que é como você falou, assim, que a gente sabe o nome do paciente, do pai, da mãe, do filho, da esposa, a gente acaba tendo toda essa... Exatamente, é sistêmico. A gente acaba conhecendo a família inteira, né? Então, por isso que a gente acaba falando da farmácia comunitária, né? E o farmacêutico, ele precisa desempenhar muito bem esse trabalho, porque ele acaba virando referência lá dentro daquela comunidade, né? Ele acaba virando o educador em saúde, né? A pessoa que faz a primeira orientação, o primeiro atendimento. As farmácias hoje, elas são abertas aí quase que 12, 17, 24 horas, né? Então é um profissional que... Então existe esse nicho ainda? Existe. Assim, no tete-a-tete com a comunidade? Sim, qualquer farmácia ela está apta para fazer isso, desde que ela tenha um profissional. Mas não é o que a gente vê. Ainda Nas não, grandes mas redes não é o que a gente vê. Então, existem algumas redes que ela já tem a parte clínica. Ah, que interessante, olha só. Que já tem um consultório, que já tem uma salinha, que fazem o seu acompanhamento. Mas sabe o que acontece? Esse acompanhamento dentro da farmácia é em que nível? Nesse nível que você falou aqui? Não, acaba sendo diferente, porque a gente tem algumas limitações que o espaço físico delimita, né, as atribuições do farmacêutico clínico, né? As práticas integrativas são especializações que são diferentes daquela prática que o farmacêutico clínico tem, que ele pode atuar dentro da drogaria. Dentro da drogaria, o que ele pode fazer? Uma conciliação medicamentosa, pegar aqueles pacientes que são polimedicados, né, e verificar se realmente está tomando o medicamento da forma certa, correta, né, conciliar com a alimentação, o dia a dia dele, acompanhamento para pacientes que querem emagrecer também pode ser feito, pacientes tabagistas, hipertensos, diabéticos, né? E aqui em Santa Catarina a gente ainda tem muito aquele foco do serviço farmacêutico, que é ir lá na farmácia e verificar a pressão, vai embora, né? Vai lá, faz um teste de glicose e vai embora, né? E o farmacêutico pode muito mais do que isso, né? Porque ele está inserido numa comunidade onde ele vai levar qualidade de vida e resultado, né? E não só fazer uma verificação, né? Então, na verdade, é uma judiação. A perda que a gente tem desse profissional quando ele não dá todo o potencial que ele tem realmente. Então, o potencial, o farmacêutico, ele é um curso muito bom, um curso complexo, extenso, difícil. E a pessoa, às vezes, é um vendedor de remédio ali no balcão. Se limita, né? Se sujeita à venda de remédio. Então, na verdade, isso que você está me falando é uma coisa muito bacana, que bom. E que as pessoas não sabem, né, Cláudia? E que as pessoas não sabem. E talvez até, justamente, esse mercado que aumentou e cresceu muito da farmácia, que acabou engolindo pequenas farmácias, fez com que alguns profissionais tivessem essa versatilidade
para estar mudando algumas coisas. A criatividade acaba aparecendo, né, Vanderleia? Quando a gente começa a não respirar mais, a gente procura alternativas, né? Pois Porque é. quando tá confortável, né? Acaba ficando ali. Acaba ficando naquela zona de conforto. E é uma oportunidade que quem está abraçando, né, que quem está fazendo esse atendimento diferenciado realmente tem sucesso, né? E a gente precisa valorizar esse profissional que realmente gosta, né, de inovar e atender e não quer só vender. Que quando você bota o foco só na venda de um produto, né, acho que a tua autoestima, enfim, ela acaba sendo diferente daquela pessoa que presta um serviço, que presta um atendimento, né, que faz uma consulta diferenciada, que pode cobrar por essa consulta, né? A autoestima é tudo na vida, né? Pois é, e é interessante para o nosso ouvinte, né, que está agora aqui juntinho com a gente, saber que assim, há profissionais e profissionais, tem que procurar pessoas boas também para a gente estar realmente tendo um trabalho que vá levar a gente a ter o nosso objetivo com sucesso. Porque tem muita gente também que está aí e acaba enrolando a gente, né? E acaba não chegando a um objetivo legal. Mas a gente nem vai perder tempo com isso. É só dizer que existem pessoas, sim, que trabalham muito bem, como a Vanderleia, tem o link dela, procura lá, ela explica direitinho o que ela faz lá e está hoje aqui para nos explicar também. Inclusive, quero que ela explique para a gente também sobre a laser terapia. Então, durante esses anos aí, onde eu fui me dedicando também ao processo das práticas integrativas, a laser terapia ela acabou aparecendo na minha vida com uma intensidade acho que muito grande, sabe? É um laser, na verdade, que ele é um laser de baixa potência, que você pode usar ele, né, em alguns pontos de acupuntura, por exemplo, com determinadas finalidades, né, de tratamento também, realmente. Mas o que eu gosto muito de utilizar ele, que eu acabo usando mais até na questão da laser terapia voltada para eliminação de radicais livres, para tratamento, né, Então, para rejuvenescimento. Cada vez que você fala em radical livre, né, laser terapia, enfim, a gente liga muito com essa questão do rejuvenescimento. Mas eu digo que é longevidade, né? Porque o rejuvenescimento, quando você está muito bem de saúde, quando você está feliz, quando você está contente, quando você está dormindo bem, quando o teu metabolismo está bem, a gente renova, né? O físico mostra aquilo que você tem de dentro para fora, né? É de dentro para fora. E os efeitos do laser, eles são fantásticos, né? É um tratamento que você faz, lógico que tem seus protocolos, as atividades, cada um, enfim, né, cada protocolo tem a sua finalidade, mas como ele ativa várias funções no organismo, né, a pessoa começa já a se sentir mais revitalizada, mais feliz, né, enfim, dá para falar sobre laser terapia acho que umas 2 horas. Então nós vamos continuar falando sim, a gente vai chamar os comerciais e daqui a pouquinho a gente vai continuar com esse assunto de laser terapia que muito me interessa, inclusive. Vamos lá. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Tirion, 99912-7713. Centro Médico Florianópolis. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Tirion, 99912-7713. Centro Médico Florianópolis. Tadeu Soares, é um show! Boa noite, voltamos novamente aqui com Vanderleia Boing, ela é farmacêutica e ela está explicando para a gente aqui sobre a laser terapia, que é um trabalho que ela também pratica, que ela faz e é bem bacana. Vamos continuar aqui com a explicação dela. Então, o laser, na verdade, ele apareceu como um complemento por causa das agulhas, por causa da acupuntura, né? Que foi uma coisa que eu estudei também durante anos. E conheci ele por causa da acupuntura estética, né? Que a gente faz a aplicação do laser em determinados pontos. É como se você estivesse fazendo uma fisioterapia, dá aquele efeito lifting, né?
E com o tempo você vai diminuindo aí as linhas de expressão. Mas aí, né, eu como farmacêutica curiosa, né, comecei a testar, usar, estudar mais sobre o efeito dele no nosso organismo. E a gente sabe que o meio que a gente vive interfere no nosso organismo, na nossa saúde, a nossa história de vida, a nossa alimentação, enfim. Todas as variáveis. Todas. E o que mais me fascina nele é esse efeito que ele tem de reparação no DNA. Né? Ele consegue ir lá em algumas células, em alguns pedacinhos do DNA e tratar os telômeros, que é aquela perninha, sabe aquela perninha quando a gente faz o desenhozinho do DNA? Sim. Ele vai lá e tira o radical livre dos telômeros. Por que a gente envelhece? Porque os telômeros começam a diminuir. A perninha do DNA começa a ficar menor. Entendi. Aí começa a dar uma ruguinha, uma doença crônica, né? Enfim, por ali vai. E a laser terapia, ela age nesse processo que a gente chama até de detox. Então ela é também para o corpo, ela é corporal, ela é para o corpo inteiro. Ela não é, porque não, eu já tinha pensado trata em alguma, tudo. eu já tinha pensado em alguma coisa que era só para o rosto. Olha como que é mulher, né? Mas não. A gente adora. Já pensei, meu Deus, esse bigode chinês, né? Pronto, eu já vou falar com ela. Uhum. Mas não, ele é para a integralidade do corpo mesmo. Ele tem várias funções. Eu posso usar ele especificamente em alguns pontos, onde eu vou trabalhar a tua estética, a tua ansiedade, problemas de intestino. Eu uso bastante ele para fazer os tratamentos de emagrecimento, porque, né, ele ajuda a dar uma boa enxugada, mas junto a gente faz esse tratamento porque que é o detox. Ele faz realmente uma modificação no DNA. Com o tempo, conforme você vai usando, conforme o protocolo, ele vai fazendo sim essa alteração. Aí entra o quê? A prescrição também de nutracêuticos que ajudam a potencializar esse efeito. O que são nutracêuticos? Nutracêuticos são, na verdade, vamos dizer assim, que são alguns medicamentos que têm uma função definida no organismo, né? Tá. Como de nutrir, de regeneração de tecidos, também ajuda na eliminação de radicais livres, né? Você vai trabalhando a tua estrutura biológica para que ela se recupere, né? Então, hoje em dia, né, o que eu faço? Eu trabalho com a laser terapia, eu acabo trabalhando a questão das prescrições também, né? Que daí entram ali os fitoterápicos, que entra o ortomolecular, enfim. Tudo isso para quê? Para fazer com que a pessoa tenha longevidade, qualidade de vida, né? E aí ela vai chegar no emagrecimento, aí ela vai chegar no controle da diabetes, ela vai chegar no controle da hipertensão, ali como nosso amigo estava falando, que estava com a pressão alta, sabe? Então tudo é um processo que te leva à saúde. Hein? Menino ainda. Aí ele estava contando que ele foi na farmácia, olha só. Aí verificou a pressão estava alta e lá já disseram para ele que ele tinha que ir no médico. Agora resta saber se ele foi, né? Ainda não. Pois é, a gente está falando aqui do Fenômeno, que é o nosso técnico de mesa, que trabalha aqui com a gente. Rapaz jovem, não foi no médico, não se cuida, precisa se cuidar. Diz que os homens se cuidam muito pouco, né, Vanderleia? Pois é, né? Por quê? Pois é. Né? A gente tem que começar a estudar isso, né? Por que as mulheres se cuidam mais e os homens são mais negligentes, né? Pois é. Ou tem que esperar a mulher mandar. Tá vendo? Coisa de homem mesmo. Espera a mulher mandar. A mulher tem que levar. É isso aí. Agora, o que faz com que a gente esteja chegando a uma grande longevidade, hein? Hoje em dia a tecnologia, ela tá caminhando a nosso favor, né? A gente só tem que aprender a usar ela melhor. Né? Hoje você já sabe que existe a indústria do alimento, por exemplo, ela é muito tóxica, né? Ela te gera mas isso me chama a atenção, né? Minha mãe, por exemplo, vai fazer 95, meu pai é um pouco mais novo que ela, minha sogra vai fazer 93, e eles estão muito bem, e eles ainda não aderiram a esse tipo de tratamento que você faz, mas eles porque não são da nossa geração, né? Sim. São de uma geração anterior. O que faz com que essa geração deles esteja chegando aí há quase 100 anos? Eu acho até que vão passar, tá? Minha mãe, eu estou achando até que vai passar.
Tem uma parte aí das ciências biológicas, né, que ela estuda muito essa questão da epigenética. Então, eles, lá atrás, eles não participaram de toda essa intoxicação que a gente tem hoje. Né? Eles tinham os alimentos que eram mais naturais e menos industrializados. Né? Então, eles estavam menos expostos a essas agressões que a gente sofre hoje. Né? E hoje em dia, a gente está aí realmente com a indústria alimentícia, né, com vários alimentos aí que a gente acha que são normais, né, para a gente consumir. Né, isso acaba diminuindo um pouquinho a nossa saúde, mas ao mesmo tempo a gente está com a indústria farmacêutica muito potente. Né? Então ela acaba assim, eu estrago por um lado, mas eu conserto pelo outro. Daí eu estrago aqui, daí daqui a pouco eu vou lá e conserto aqui. Que eu acredito que seja o que vai acontecer com a gente, porque você estava falando, a gente está comendo uma alimentação que não é legal, né? Muito agrotóxico, tudo mais, mas em compensação você tem a laser terapia aí, que faz uma mudança, inclusive, no DNA, imagina. Isso era impossível da gente pensar, né, um tempo atrás. Que não se conhecia, na verdade, né? E se você for olhar bem a história, né, tudo isso que está vindo hoje, está vindo muita inovação, muita tecnologia em cuidados com a saúde, mas usando aquilo que os antigos, os índios, os nossos avós usavam antigamente. Né? Hoje a gente pega uma cúrcuma, por exemplo, que todo mundo sabe da importância que ela tem, mas já existem vários medicamentos que são feitos com as moléculas da cúrcuma, né? Não só na alimentação, né? Enfim, que já é usado como para combater radical livre, por exemplo. Né? Então a tecnologia ela está muito grande. A minha grande preocupação, né, com o que a gente vive hoje não é nem o agora, né? Será que a gente vai chegar na mesma... a minha avó hoje tem 80, a única avó que eu tenho viva, né, hoje, ela tem 84 anos, mas ela mora num prédio que não tem elevador e ela não troca o prédio, não troca aquele apartamento de jeito nenhum e ela mora no quarto andar. Eu, quando vou visitar, eu já passo, sabe, chego lá em cima já, né, colocando a língua para fora. Mas o que aconteceu com ela? Ela passou uma vida inteira se cuidando da alimentação e tudo. E hoje em dia, por mais que a gente se cuide, a gente tem o celular, a gente tem excessos de radiação por todos os lados, né? Então a gente tem que estar atento a isso, porque a gente precisa de compensar por outro lado. Exato. Eu acredito que essa compensação que você falou mesmo, de mudança até no próprio cerne do nosso ser, né, que é o DNA, que vai ser a solução. Outro dia eu estava assistindo um programa na Discovery e estava falando que nós temos já não sei se somos nós, né, se é a nossa geração, mas que vai chegar a 160 anos. É muito tempo. É dobrar a meta aí da minha mãe. Não sei, bem... E eu acho que chega assim, porque já existe uma conscientização muito grande, né, por parte da população, essa questão aí da alimentação mais saudável, dos hábitos saudáveis. Hoje em dia a gente escuta muito, né, de falar sobre meditação, limpar pensamentos, então, sabe? Isso é fundamental que você está falando, porque também tem uma outra vértice. O Drauzio Varela estava falando sobre isso, que diz que o aumento do suicídio também aumentou muito entre os idosos. Então, também não adianta, a gente chega lá na frente, viveu bastante, mas e aí? Com que qualidade? Com que qualidade de vida, exatamente, precisa ter qualidade de vida. E esse pensar no ser, aí, esse pensar na parte avessa da gente é super importante. Por isso que eu acho legal, assim, quando a gente começa a falar dentro da área da saúde, nas diversas especialidades, porque já tem muito profissional da área da saúde já se especializando nos cuidados com os idosos, né? E não só na parte metabólica, bioquímica, na parte de doença, mas também na parte de psicoterapia, né? Os trabalhos em grupo, manter ele inserido numa comunidade, porque a gente sabe também que muito idoso acaba tendo algumas complicações, enfim, porque ele se sente sozinho, né? Isolado. Sem dúvida. E às vezes a única forma dele chamar a atenção é ele ficando doente, né, Cláudia? É verdade. É verdade. E como ele vai chegando numa idade muito avançada, os amigos também vão morrendo.
Às vezes tem as suas limitações da própria saúde, eu vejo muito isso até na própria casa, na minha casa, tem a limitação da própria saúde da pessoa. Ou ela não enxerga, ou ela não consegue andar, ou ela não está ouvindo direito. E aí os pares, eles mesmos já vão meio que rejeitando. Então, eu acredito que um programa de política pública pudesse dar conta disso. Tem que ser, realmente fazer um estudo maior e fazer a implantação de um sistema público que abarque, né, essas questões do idoso hoje. Porque ele quer sair de casa, assim, ele quer viver. Exato, ele quer viver com qualidade. E a qualidade é que faz a diferença, sabe? Por isso que, como a gente falou lá no começo, né, você trabalhar as múltiplas capacidades, né, dos profissionais da área da saúde é que vai fazer a diferença. Né? Porque daí vai entender ali aquele idoso, o que ele precisa na área médica, farmacêutica, com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né? Todo mundo trabalhando em conjunto. Que maravilha seria, né? Se a gente tivesse isso no Sistema Único de Saúde, né? É um sonho, imagina, a criança nasce já, olha, tá aqui a carteirinha do pediatra dela, aqui, ó, psicólogo, ela vai começar com tal idade já a frequentar, esse aqui é o nome do psicólogo dela, né? E entre outros profissionais, esse aqui é o dentista dela, o farmacêutico do qual vai estar... estudando a história dela junto com os outros profissionais, né? Nossa, isso é uma coisa, é utópico, eu sei, mas não deveria ser. Né? Mas a gente, se todo mundo pensar do mesmo jeito, um dia a gente chega lá. Vamos fazer força para isso, né? Mas sabe que isso é um pensamento que precisa ser criado, né, Cláudia? E às vezes eu vejo assim, aqui a gente trabalha muito a questão da individualidade. O farmacêutico defende a área dele, o médico defende a área dele, o dentista dele, né? E quando a gente começa a pensar que a gente pode trabalhar em conjunto e que é o conjunto que vai fazer a diferença, as coisas mudam, né? Existem várias clínicas aí pelo Brasil que já trabalham essa prática de forma integrada. Sem dúvida, eu também acredito que a gente sempre faz a diferença, assim. Eu quero perguntar também para você outra coisa. Essa cronobiologia aqui, o que é? Ajustes cronobiológicos. Então, foi aplicando a questão da laser terapia que eu comecei a estudar a epigenética e a cronobiologia. A gente tem um relógio biológico. Vamos por partes, espera um pouquinho. O que é epigenética? Epigenética são todas essas mudanças que acontecem nos nossos genes, que são oriundas da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, a nossa história de vida, a nossa genética de pai e mãe. Né? A gente vem com uma informação, mas essa informação não necessariamente vai ser aquela informação que a gente vai levar pela vida inteira. Né? A nossa vida, ela nos determina, né, alguns caminhos e o nosso corpo reage a isso. Certo, né? Pode haver mudanças no decorrer do período. Tanto é que gêmeos idênticos, às vezes, né, eles, se colocados em ambientes diferentes, eles têm comportamentos, desenvolvimentos desenvolvem diferentes, né? A epigenética acaba estudando isso, é um nome meio complicadinho, mas basicamente é isso. Bacana, obrigada. Aí a gente tem também o nosso relógio biológico. A gente tem um relógio, né, que é do dia e a noite. A gente tem o relógio que foi imposto pelo homem, né? E a gente tem hoje em dia a luz, a eletricidade, que graças a Deus que existe, né? Senão a gente não ia nem estar aqui conversando hoje, né? É verdade. E tudo isso interfere no nosso relógio biológico, né? E ele é controlado pelo cortisol, pela serotonina, né? Pelos neurotransmissores que existem, né? Que circulando aí no nosso organismo. E quando a gente entende que cada pessoa tem um relógio biológico, que ela tem uma cronobiologia, a gente consegue chegar a mais resultados em saúde. Porque existem pessoas, Cláudia, que são mais matutinas, outras que são mais vespertinas, né? Certo. Então eu não posso tratar o meu paciente igual. Eu tenho que tratar ele dentro do ritmo biológico dele, porque ele vai ter um nível de cortisol diferente. Que é o nível de estresse dele também. Começa a se estressar às vezes mais cedo ou mais tarde, isso vai interferir. Aí o cortisol lá em cima.
Interfere. A melatonina que regula o nosso sono, por exemplo. Algumas pessoas começam a produzir muito mais cedo à noite do que outras. E elas terminam também de produzir mais tarde do que outras, que não necessariamente depois do sol, né? Eu não sei, talvez hoje a gente até com o advento do celular, que a gente acaba ficando com essa luz ligada à noite na cama, eu acredito que possa ter uma desfunção, inclusive, da melatonina. Tem, ele acaba afetando, né, algumas glândulas aí que existem no nosso cérebro e ela não deixa a gente desligar do jeito que deveria. Quando eu faço acompanhamento, né, existem algumas pessoas que precisam fazer, por exemplo, um detox do sono antes de dormir. Né? Porque aquela luzinha azul ali do celular, ela acaba interferindo, não deixa com que a pessoa descanse ou entre no ritmo do sono. A melatonina necessária para que ela adormeça. Sim. Aí existem testes, sabe aqueles testes de perfil comportamental que você deve conhecer muito bem, né? Alguns sim, mas existe algum específico? Existem alguns que a gente consegue fazer para identificação da cronobiologia. Aí a gente consegue ajustar o relógio biológico da pessoa com os hábitos, com os comportamentos dela, com a rotina do dia a dia. Praticamente uma comportamental que você trabalha. Quase isso, Uma cognitiva comportamental. Sim, porque na verdade os resultados de saúde que a gente precisa, eles estão muito mais dentro dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos do que dentro de uma caixinha de remédio ou do consultório. Concordo, muito bacana isso que você está falando, porque o que assusta muito às vezes o paciente, né, o paciente que frequenta o setting terapêutico, né, do psicólogo, é que ele tem muito medo de tomar remédio. Alguns têm ainda bem, eu fico até tranquila. Fico feliz quando eu escuto isso. Eu também fico até tranquila, que eles têm muito medo de estar se intoxicando, tomando medicação, então isso é uma coisa super bacana, né? E a gente sabe que realmente existem, inclusive na nossa natureza, como você falou, que tem até algumas coisas xamânicas aí que dão um resultado muito bom, aquelas receitas da avó, enfim. São coisas que a gente tem que falar, né? Eu até tinha formulado aqui uma pergunta para você a respeito das drogas sintéticas versus as drogas naturais, né? O que você acha sobre isso? A partir do momento que você coloca qualquer coisa para dentro do teu organismo, seja ela uma sintética, uma droga natural, um chá, água, café, o vinho terapêutico que muitas pessoas falam, ela vai ter uma função biológica, bioquímica dentro do teu corpo, né? Então, o problema está na dosagem e na exposição. Porque eu acredito assim, que para muitas doenças e muitos problemas, a gente precisa assim, de quem sabe talvez um antibiótico, às vezes até mesmo entrar com um antidepressivo, quando, sabe, existem casos e casos. Lógico. Né? Mas existem disfunções neuroquímicas que precisam ser tratadas. E a gente não pode negligenciar isso. Não pode. A diferença está assim, né? Qual é a real necessidade de usar isso por um tempo prolongado, usar isso a vida inteira, né? Começar a se expor, porque a gente sabe que tudo aquilo que é sintético, que não é natural, que não é produzido pelo nosso organismo, ele vai ter um efeito hepatotóxico, talvez, ou uma concentração errada, que lá no final pode produzir alguma outra coisa no nosso organismo. Enfim, eu não sou contra o uso de medicamento, mas também não sou a favor. Total. Eu acho que tudo precisa ser avaliado. Bem prescrito? Bem prescrito é uma necessidade. É uma necessidade, ele foi feito para isso. Sim, graças a Deus que existe, porque... E inclusive tem bons resultados. Lógico. E assim, a questão da ortomolecular, por exemplo, existem vários compostos ali que a gente trabalha com eles, que eles precisam ter uma ação dentro do nosso organismo, para que lá, né, a nossa bioquímica restabeleça, enfim, e a gente se recupere, né? Então, hoje em dia, com o avanço aí da medicina, da indústria farmacêutica, a gente teve vários ganhos. Agora, tudo depende do tempo, da exposição, da necessidade e do profissional que está prescrevendo, se depois ele vai te orientar quando que você tem que
retirar, né, esse medicamento, por exemplo? Essa é uma discussão interessante, porque na verdade a gente percebe muito isso, muitas vezes, até quando a pessoa precisa do Sistema Único de Saúde, né, e procura um profissional, muitas vezes ela não volta, não faz um acompanhamento realmente que é importantíssimo de um antidepressivo, por exemplo, com dosagens, para saber quando para, quando faz o desmame, faz sem a revelia, sem consultar um profissional, e a gente vê aí os problemas se cronificando. E depois fica mais difícil para resolver, né? Depois fica mais difícil, e daí assim, existe hoje eu ainda estava falando com uma colega, a questão da intoxicação muitas vezes dos medicamentos, que daí tentei esse, 2 semanas não deu, vou passar para o outro, daí vou passar para o outro, sabe? Assim, às vezes não dá nem tempo do medicamento fazer efeito, né? E ela, como não retorna no profissional, acaba se automedicando ou diz que não faz efeito, né? Enfim, tudo tem a sua necessidade, mas tem que ter esse acompanhamento. E é um pico de ansiedade muito alto da pessoa, né? Porque ela não vai para a terapia porque ela acha que é demorado o trabalho, então ela vai para a medicação e ela quer, assim, que seja imediato também o retorno. E aí o que acontece? As medicações mais fortes, mais pesadas, é que acabam tendo saída para quem tem uma ansiedade tão alta assim, né? Até eu vi um post que era uma brincadeira, até no Facebook, né, de um cachorrinho tomando Rivotril na água, né? Porque tem gente que acha que dá Rivotril para a família inteira, coloca até uns pinguinhos na água do cachorro. Tem gente que se pudesse colocar Rivotril na caixa d'água de casa, eu acho que colocaria. Na caixa d'água colocava, exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. É uma medicação muito pesada, muito forte, e nem sempre ela é bem controlada. Precisa de um médico sempre por perto para estar controlando isso. Por isso que ela é tarja preta, controle especial, precisa ter realmente uma atenção muito grande. É isso mesmo. Qual que é o perfil do paciente, do pessoal que te procura? Então, hoje em dia, né, eu acho que um pouco até por causa da minha história de vida, eu atendo muito mais mulheres do que homens, né? Mulheres que estão nessa fase de pré-menopausa ou pós-menopausa, que a gente muda, a gente sabe, né, que o nosso corpo acaba tendo algumas alterações, a gente tem as alterações de ansiedade, de humor, e a gente às vezes não entende que isso é um processo fisiológico que existe, né, os ajustes aí que podem ser feitos. Na questão do emagrecimento também, por causa da laser terapia, florais, né, por causa da ansiedade, a depressão, essa agitação, né, que existe. Assim, hoje em dia a maioria do perfil que me procura são de mulheres, né, e homens também, mais relacionado à questão da longevidade, eliminação de radicais livres, a laser terapia. A laser terapia, então, é a campeã entre os homens. Eles procuram alguma coisa mais integral. Aí como nosso amigo falou, né? Quando a mulher manda, eles vão, né? Mas por vontade própria, acho que o público feminino se cuida mais. Se cuida mais, eu percebo também. Mas assim, o teu paciente masculino, ele vai porque a mulher leva? A maioria porque alguém indicou, mandou, pagou, vai lá que vai dar certo. E eles aderem ao tratamento e continuam? Porque tem mais essa, né? Tem. Então, a maioria adere muito mais às vezes do que a mulher. Eu acho que muitas vezes o homem demora mais para fazer o tratamento. Mas leva mais a sério. Mas leva mais a sério quando começa. Eu percebo até lá em casa, né? O meu marido, ele é muito mais fiel aos tratamentos que ele faz, os nutracêuticos, enfim, do que às vezes até eu, né? Que acabo né, esquecendo, pula, ou começa que a mulher já começa no 220, né? Sim. Já começa, já arruma aqui, vai lá, faz não sei o quê, daí aquele que era do jejum, acaba esquecendo um pouquinho, daí atrasa o café, daí vai lá e toma. A mulher, ela tem uma rotina diferente, né? Talvez por conta dessa dispersão, dar atenção para N fatores, N coisas, né? Acabe não sendo tão focada quanto o homem também. Desiste mais fácil do tratamento, a adesão é menor. Tem também a questão, assim, né? Se, por exemplo, né? Apertou o orçamento,
A mulher deixa de fazer os cuidados em saúde dela primeiro do que os outros, né? Porque ela não vai deixar do filho, do marido. Ela pensa na família. Ela pensa na família primeiro, né? Então tem todas essas questões que no final, né, no acompanhamento a gente acaba trabalhando também, né? Porque é fato, né, que as mulheres elas pensam muito na família, no próximo e se der tempo eu cuido de mim. Né? Então a gente mesmo. tem que... É uma coisa que às vezes eu reforço bastante, assim, né? Se você não cuidar de você, você não vai servir para cuidar de ninguém. Claro, é a questão da máscara de oxigênio que cai do avião, né? Você precisa estar vivo para poder cuidar do vizinho ali do banco, né? Senão não rola, tem jeito. não vai. É isso aí, gente. Essa noite eu estive aqui. Um prazer enorme conhecer a Wanderleia Boing. Ela é linda, tem uma pele linda. Eu acho que o tratamento dela é muito bom. Acho que vocês Fiz deviam 46 anos semana passada, hein? Bonita, uma pele maravilhosa ela tem, gente. Tô aqui namorando a pele dela, coisa linda. Vou procurar o tratamento lá da laser terapia junto dela. Gente, obrigada, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. A gente sempre prepara uma pauta com muito carinho para vocês. Wanderleia também preparou aqui uma pautinha bem bacana para a gente estar sabendo do trabalho dela, conhecendo melhor, muito curioso, coisas que eu não sabia como que estava mesmo a farmácia hoje, e fico feliz de ver que está tão bem e que prosperando por novos ventos, trazendo coisas novas para a gente, né? O farmacêutico de novo próximo à comunidade, que é isso que precisa. Aliás, todo mundo, todo profissional tem que estar agora próximo à comunidade. Isso é importantíssimo. Muito obrigada, boa noite, um beijo, até daqui 15 dias. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Thirion, 99912-7713. Centro Médico Florianópolis. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Thirion, 99912-7713. Centro Médico Florianópolis. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Thirion, 99912-7713. Centro Médico Florianópolis. Aprenda a viver em harmonia. Depressão, pânico, venha nos visitar. Psicóloga Cláudia Regina Thirion, 99912-7713. Centro Médico Florianópolis. Você ouviu o programa Tadeu Soares é um Show.